Sabe aquele anime que ninguém dava nada, que quase não é comentado, você olhou pra capa, mas não curtiu, ou talvez até começou a ver, mas parou no início porque não agradou muito? Pois é, dentre essas obras tem algumas belezinhas que valem sim muito a pena dar aquela segunda chance. E aí, meus queridos, é lógico que a gente tá aqui para trazer algumas dessas maravilhas escondidas que todos deveriam sim dar aquela chance a mais, porque eles podem surpreender muito. E como sempre, para facilitar a sua vida e você já deixar aquele combo de like e inscrição logo no início, na descrição do vídeo tem o nome da obra e em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas. É muita barbadinha, né? Começando com um anime pra quem gosta de ação e fantasia, com aquela pegada de guerra numa era medieval, o Arslan Senki, um anime de 2015 com 2 temporadas e mais de 30 episódios, sendo que na real ele já teve uma adaptação lá em 1991. Porém, essa mais recente é baseada quase que em uma releitura da narrativa quando foi adaptado pela segunda vez para mangá pela mesma autora do Fullmetal Alchemist, e no próprio anime foi ela também que fez todo o design dos personagens, por isso tem muita semelhança. E vai falar de um reino inspirado na antiga Pérsia, que tá num conflito incessante com as nações vizinhas por questões religiosas, disputas de territórios, e no meio disso fala de um garotinho, o príncipe desse lugar, que tem toda a sua vida nobre mudada e arruinada quando o seu pai, o rei, acaba sendo traído por alguém de dentro do próprio reino, fazendo o exército ser dizimado e perderem a capital, sendo tomada por uma galera que impõe tudo na base do fanatismo e opressão. A partir daí é que o príncipe, antes visto como alguém fraco, sem experiência em nada, precisa fugir e começar do zero, com a ajuda de alguns poucos aliados que sobraram, indo em uma jornada para reconquistar o seu reino. O grande lance dessa obra é que não é só luta, batalha e ação o tempo todo, mas tem grandes partes muito interessantes que prende legal a atenção, com questões políticas da corte, ambições, a parte da economia dos lugares, estratégias militares e tudo que envolve de fato esse mundo das guerras do passado. E com o tempo, o garoto que era tido como fraquinho vai tendo uma evolução, aprendendo a liderar, entendendo novos costumes, acaba deixando de lado tradições, caminhando rumo a se tornar um líder para vários povos diferentes e descobrindo uma trama a mais que envolve a própria linhagem real. Então, além de toda a história principal, por trás ainda a gente tem uma segunda trama. Agora, um anime com uma premissa diferente, até bem interessante, porém um pouco mais mediano, é o Maioiga, que geral começou gostando bastante, mas não curtiram muito assim a resolução dos problemas, já que ele é cercado de mistérios e suspense. E a história começa com um monte de pessoas, em geral adolescentes, dentro de um ônibus em direção a um lugar peculiar conhecido como Vila Nanak. Só que esse local, na verdade, ele não está em nenhum mapa e essas pessoas foram escolhidas ou mais para ganharam o direito de participarem de um passeio para essa vila, onde vão poder buscar um novo começo livre de problemas e tentarem revitalizar suas vidas de fato fugindo da realidade. Uma das coisas que é um tanto quanto estranho nesse anime é o fato de que mudar suas vidas é algo que os adultos deviam estar fazendo, né? Não um grupo de adolescentes que mal viveram. Mas enfim, mas ao chegarem na vila, eles descobrem primeiro que não tem ninguém lá, um lugar obviamente abandonado e ainda com uma atmosfera muito medonha. O que aos poucos vai mudando de cara e o que parecia ser um refúgio se transforma em um pesadelo psicológico, onde a vila começa a revelar todos os seus segredos e mistérios, com os personagens sendo alvos de coisas inexplicáveis, parecendo até que esse lugar tá vivo. Um mais antigo, Le Chevalier d'Eon, desculpa meu sotaque francês aqui, que mistura o sobrenatural e mistério ambientado em uma França do século XVIII, mais puxado por um tema gótico um tanto quanto mais sombrio e que pro ano tem uma boa animação, deu aquela boa envelhecida. A história começa com um mistério quando encontram um caixão dentro de um barquinho no rio Sena e dentro o corpo de uma jovem ligada à corte francesa, com a palavra Salmos ainda escrita com sangue em cima do caixão. E o irmão da falecida é um cavaleiro do rei que decide investigar o assassinato, o que faz ele cair em uma espiral de tramas que envolve desaparecimentos de várias mulheres, conspirações religiosas e segredos que deixam de ser humanos ou naturais, mas isso é só um mistério inicial, porque conforme esse carinha vai investigando, acaba tomando rumos cada vez mais estranhos, e não querendo dar spoiler, mas revelando que tem forças agindo por trás de tudo, vindo de lugares bem próximos. E a conexão entre os dois irmãos acaba no decorrer sendo o grande pilar da narrativa para entender os eventos que vão se desenrolando.
Agora, pra dar aquela quebrada, uma comédia muito diferente, que tem uma notaça pra esse estilo e ainda é bem pouco falado, eu mesmo jamais vi ou ouvi alguém comentar sobre ele, o Migito Dali, sendo um anime até bem recente de 2023, onde um casal de idosos, mas não tão velhos assim, decidem adotar um filho e, quando vão até o orfanato, acabam se encantando com um garoto que parece perfeito, é educado, inteligente, gentil e sempre agradece por tudo, até pela nova vida confortável que recebeu, já que o adotaram. O problema é que ele esconde algo por baixo dessa fachada de queridão, onde ninguém sabe, mas ele tem um irmão gêmeo. E o legal é que eles têm personalidades bem distintas e ficam se revezando para fazer as tarefas familiares. E ainda por trás dessa delicadeza toda, do sorriso tranquilo deles e essa troca e encenação toda, tem uma verdade meticulosamente pensada com o propósito de completarem uma missão que envolve vingança em uma busca por justiça. E a comédia aqui é em meio a situações absurdas, onde os gêmeos, mesmo sendo meticulosos e friamente calculistas, eles têm uma ingenuidade que beira quase o infantil. Tipo, eles entendendo de forma errada uma conversa dos pais adotivos, achando que é uma ameaça e decidem com toda a serenidade do mundo bolar um plano para eliminá-los, só que é tudo tão exagerado e maluco que beira o pastelão, fora o modo como eles se comportam e tentam disfarçar os momentos em que quase são descobertos, é no mínimo peculiar. O Golden Kamuy, que mais subestimado que esse, só o próximo da lista, sendo que aqui tem uma mistura de vários elementos, com ação, uma comédia bem bizarra que eu dei muita risada, e uma pegada histórica que às vezes ela é educativa de certa forma, falando de um ex-soldado que tá atrás de um tesouro escondido pelo povo Ainu, no norte do Japão, só que tem uma galera que também quer esse ouro, virando quase uma corrida para ver quem chega primeiro, com pistas tatuadas no corpo de prisioneiros fugitivos, mas no meio disso tem vários outros elementos, como uma garota Ainu que vai acabar ajudando esse ex-soldado, e ela é extremamente carismática. E aí eles vão se envolvendo com vários personagens bem únicos e bizarros. Tem até uma mini aula sobre pintos, é bem fora da curva isso mesmo, mas é o que acaba dando aquela surpresa a mais. Voltando para aquela premissa do início, o Kingdom, com guerras, questões políticas e reinos, só que aqui sendo na China antiga e ainda com uma ação bem mais presente. E eu sempre falo isso, mas tem muita gente que parou ou se recusou a começar a ver esse anime, porque o início dele é um 3D bem esquisito, meio quadradão, só que ao longo dos mais de 140 episódios, muito conteúdo ideal para quem quer uma história mais demorada, a qualidade visual tem uma melhora muito significativa, então, caso não tenha visto, dá aquela chance, uma forçada para aturar o começo, que depois eu garanto que vai ter valido a pena. Sendo que a história foca em um garotinho órfão que passa por tudo que é tranqueira e desgraça na vida, mas quer se tornar o maior guerreiro e general de todos os tempos e até consegue a ajuda do príncipe da nação que tem a ambição de unificar toda a China com um único governo. Mas para chegarem aos seus destinos, os caminhos são os mesmos, por isso um decide apoiar o outro, com o garoto iniciando a jornada como um soldado mais baixo. E o legal é exatamente isso, porque durante todos esses episódios tem uma grande evolução dele, que vai crescendo tanto em tamanho quanto em força, ganhando fama, subindo de posição, enquanto o príncipe também atua, mas mais nas partes estratégicas e disputas políticas dentro do governo, fora as partes mais dramáticas que a gente também tem, onde tem alguns aliados muito carismáticos que acabam indo pro soninho eterno, além daqueles oponentes com ar de épico e brabos pra caramba, o que favorece muito para dar mais adrenalina ainda. O Sandland, uma indicação de um inscrito aqui do canal e que não é um spin-off do Dragon Ball, apesar de ter sido criado pelo mesmo autor, o Akira Toriyama, e temos sim personagens bem semelhantes ou quase iguais a outra obra, mas que acabam servindo mais como uma referência boa do que uma cópia. E ainda temos uma animação misturando um cartunesco com movimentações bem fluidas, porém ainda é um 3D, que na minha opinião não estraga nem um pouco a experiência. E a história gira em torno de um mundo árido e todo ferrado, onde a água virou um artigo de luxo e ainda por cima o planeta está sob o comando, sendo controlado por um rei ganancioso que monopoliza o pouco que restou. Em meio a isso, convivem os humanos com os demônios, com uma certa inimizade entre eles, mais puxada para aquela desconfiança. Porém, ambos os lados acabam sofrendo com a exploração e a falta de água, e esse ódio mútuo faz com que um xerife decida acabar com tudo isso, fazendo um acordo com os demônios, principalmente com o príncipe deles, para irem atrás de uma fonte de água que, segundo a lenda, seria tão grande que encheria, entre aspas,
a Terra toda. E aí a gente vai descobrindo junto que por trás da areia e da escassez tem segredos sobre o passado do mundo, sobre quem realmente controla tudo e sobre o próprio príncipe dos demônios que carrega mais história do que aparenta. E ainda por último, o maravilhoso Suisei no Gargantia ou Gargantia on the Verderer's Planet, uma aventura sci-fi com ação e aquela ambientação gostosinha de se ver para ser um anime de 2013, ele tá muito bem feito, é bonitaço, uma premissa bem elaborada e um final surpreendente que faz a cabeça da gente dar aquela explosão. E ela começa em um futuro distante, onde a humanidade vive em colônias espaciais e tá em uma guerra ferrenha e sem fim contra uma raça alienígena toda esquisita. Nisso, um jovem piloto criado para lutar usando mechas tem uma mudança drástica na sua vida quando durante uma dessas batalhas ele é sugado por um buraco de minhoca e acaba caindo em um planeta desconhecido, que para sua surpresa é a Terra, o local de onde os seus antepassados tiveram que fugir. Só que essa Terra não é como nos livros de história deles, porque agora o planeta está quase todo coberto por água e os humanos sobrevivem em grandes navios que vagam por aí, como o Gargantia, o navio que resgatou o garoto. Lá ele acaba conhecendo uma garota toda descontraída, cheia de vida e começa a viver uma realidade completamente diferente da que conhecia. De início, fica todo desconfiado, sem conseguir entender direito o que aquele povo fala, só que com o auxílio do seu mecha, que tem uma IA avançadíssima, vai entendendo esse novo mundo, que não tem guerras, ordens ou um propósito militar, apenas pessoas vivendo, trabalhando, celebrando e tentando manter geral vivo em cima da água. E aí vamos vendo a adaptação dele nesse novo lar, o envolvimento com outros personagens, ele aprendendo a se comunicar, entendendo novos costumes e principalmente descobrindo o que significa viver em paz. Aos poucos, conforme alguns mistérios vão aparecendo e sendo revelados sobre o passado da Terra e também dos humanos, em como chegaram naquela bendita guerra com seres bizarros, temos o garoto começando a questionar tudo, sua missão, sua origem e até a sua própria humanidade, passando de momentos com conflitos onde ele mostra todo o poder do seu mecha para algo mais dramático e descobertas que dão uma reviravolta imensa. É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e lógico que um desses animes tenha despertado o seu interesse para maratonar mais tarde. Então deixa aí nos comentários quais desses animes você já viu e recomenda e qual deles você vai pegar para ver. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!